Olá pessoal, vamos estudar agora sobre terceirização. Eu sou Joaquim Fortaleza, juiz do trabalho e professor do curso de aplicação e da Faculdade Metropolitana do Grande Recife. A terceirização, vista de forma mais simples, é o fenômeno em que uma empresa contrata outra empresa para que lhe coloque à disposição um trabalhador para realizar os serviços que a contratante necessita. Trata-se, portanto, de uma técnica de gestão capitalista, surgida após o início da Segunda Guerra Mundial, em que as empresas passaram a delegar a realização de atividades meio a outras empresas prestadoras de serviços, a fim de se concentrar em sua atividade fim, com vistas a aumentar seus lucros. Observe-se que no modelo empregatício clássico existe uma relação jurídica bilateral entre empregador e empregado. A terceirização rompe com essa relação jurídica clássica e institui um modelo trilateral, em que o empregado é contratado por uma empresa, a prestadora de serviço, mas não trabalha a favor desta, sua empregadora, e sim de outra empresa denominada tomadora de serviço, que não possui vínculo jurídico algum com o trabalhador. E qual a consequência? Você há de me perguntar. Essa dissociação entre a relação econômica do trabalho e a relação jurídica empregatícia atenta contra os objetivos tutelar e de redistribuição que caracterizam o direito do trabalho, na medida em que o empregado terceirizado percebe retribuição material inferior à do colega de trabalho que é contratado diretamente pelo tomador de serviço. Meu amigo, em outras palavras, o empregado terceirizado recebe remuneração inferior à dos empregados do tomador de serviço. E, além disso, não lhe são estendidas as vantagens e proteções que este confere a seus empregados diretos. Agora vamos ver como se regulamentou a terceirização no Brasil. O primeiro diploma que tratou especificamente da terceirização no campo das relações privadas foi a Lei 6.019 de 74, a famosa Lei do Trabalho Temporário, que disciplinou a terceirização provisória, com curto período de duração, portanto. No início da década de 80, surgiu a Lei 7.102 de 83, que autorizou a terceirização da atividade de vigilância bancária, neste caso podendo ser efetuada em caráter permanente. Recentemente, foi editada a Lei 13.467, em 2017, cujo objetivo, no particular, foi generalizar a terceirização trabalhista no mercado de trabalho brasileiro. Então, qual o marco legal da terceirização atualmente diante dessa profusão de normas? Dispõe o artigo 4º da Lei 6.019 que é lícita a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço, que possua capacidade econômica compatível com sua execução. Além disso, a lei autorizou a empresa prestadora de serviços a subcontratar outras empresas para a realização desse serviço. Validou a condenada quarteirização, prática por anos considerada ilícita. No que tange à terceirização das atividades fins da empresa tomadora do serviço, o STF considerou lícita, ressalvando, entretanto, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, conforme tema 725 da tese de repercussão geral. Além dessa hipótese, constituem outras de terceirização lícitas aquelas três previstas na súmula 331 do TST. Em primeiro lugar, situações empresariais que autorizem a contratação de trabalho temporário, que são quais? Necessidades transitórias de substituição de pessoal regular e permanente da empresa tomadora ou a necessidade resultante de acréscimo extraordinário de serviços dessa empresa. Em segundo, atividades de vigilância, regidas pela Lei 7.102 de 83. E, por fim, atividades de conservação e limpeza. Observe-se, entretanto, que a súmula 331 teve o cuidado de esclarecer que a terceirização não pode ser usada de modo fraudulento. Assim, será lícita a terceirização desde que não exista pessoalidade e subordinação direta entre trabalhador terceirizado e tomador de serviços. Então,
A subordinação e a pessoalidade do empregado terão de se manter perante a empresa prestadora de serviço, sua empregadora, mesmo na hipótese de terceirização da atividade fim, validada pelo STF. Isso nos inferimos do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 6.019. Aí surge a pergunta: e a responsabilização em caso de terceirização? Sendo válida a relação jurídica trilateral, mantém-se intacto o vínculo jurídico entre o empregado e a empresa terceirizante, conforme a súmula 331 e o artigo 4º da Lei 6.019/74. Nesse caso de terceirização lícita, o inadimplemento da empresa prestadora de serviço acarreta apenas a responsabilização subsidiária do tomador de serviço, conforme artigo 5º-A, parágrafo 5º da Lei 6.019. Ao contrário, configurada a terceirização ilícita, a ordem jurídica considera desfeito o vínculo de emprego entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviço e, em consequência, constitui o vínculo do trabalhador diretamente com o tomador de serviço. Como efeitos do reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de serviço, incidem sobre o contrato de trabalho todas as normas pertinentes à efetiva categoria obreira, corrigindo-se as defasagens existentes em face da terceirização. Caso o tomador de serviço seja integrante da administração pública, não há possibilidade de vínculo de emprego, ante o princípio do concurso público. Então incide apenas a responsabilidade subsidiária, na hipótese de culpa em vigilando, ou seja, omissão do dever fiscalizatório, conforme decidiu o STF na ADC 16 do DF. A SDI 1 do TST fixou que nos casos em que o prestador de serviço não cumpre suas obrigações trabalhistas, no caso, o órgão público tomador de serviço, detém o ônus da prova de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, para que não seja responsabilizado. O fundamento da decisão é o princípio da aptidão para a produção da prova, que atribui o ônus probatório a quem possui mais e melhores condições de produzi-la. E aí, gostou? Obrigado porque você veio até o fim desse vídeo e está aprendendo um pouco mais. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso site www.cursodeaplicação.com.br e o nosso Instagram, @cursodeaplicação. Te encontro no próximo vídeo.